Ok, pessoal, então vamos dar continuidade aos nossos estudos. Hoje é dia 21 de setembro, estamos já indo para a reta final do mês de setembro e nós vamos continuar aqui a partir do tema 5. Nós já vimos lá no tema 4 e tema 3, nós vimos o domínio amazônico, da floresta amazônica, e nós vimos o domínio atlântico da floresta, que nós chamamos de Mata Atlântica. O exercício passado eu resolvi exercícios e agora nós vamos dar continuidade. Tema 5, tema 6 e tema 7. Nós vamos ver mais 3 domínios, tá? Nós vamos ver 3 domínios que não têm árvores muito grandes, tá? Nós vimos as florestas, né, que tem árvores enormes, 30, 40 metros de altura. Agora nós vamos ver aqui o cerrado, nós vamos ver a caatinga e nós vamos ver também as pradarias. A gente vai ver que esses 3 são formados por árvores não tão altas e às vezes só um gramado, assim, um campo, né? Se tiver árvores, são árvores que não são tão altas e o ambiente ele é um pouco bem diferente das florestas. Então vamos lá, vamos começar com o cerrado. Ok, vamos começar falando aqui do cerrado. Mas antes, vamos dar uma olhadinha no mapa lá da página anterior, que nós temos todos os domínios no território nacional. Tá aqui, ó. Separei aqui para vocês, é lá na página 153, tá? Nós vamos começar a estudar hoje aqui a partir da página 160, tá bom? Sobre o cerrado, mas vamos voltar lá na 153, onde nós temos todos os domínios aqui, ó, do território nacional. Nós temos aqui, ó, em verde escuro, deixa eu colocar outra cor aqui. Nós temos aqui o domínio amazônico, aqui em cima, ó. Domínio amazônico, certo? Onde nós temos a floresta amazônica. Ela se estende aqui para Colômbia, Peru, Bolívia também, tá? Mas no território nacional, essa parte aqui de verde escuro. Aí nós temos, que nós já vimos também, a Mata Atlântica, que é essa parte rosa aqui. Essa parte rosa aqui, nós já vimos ela. Inclusive, nós vimos a atividade que eu acabei de colocar aí, a última, né, sobre as atividades, nós vimos que aqui é a região da Mata Atlântica é onde nós temos a maior população brasileira. A população, ela mora, na maioria, ela mora aqui na região de Mata Atlântica. Tá? Bom, essas foram as duas que nós vimos. Aí nós vamos ver hoje, nós vamos ver o Cerrado. Olha só o Cerrado onde fica. Toda essa região central do país, ó. Né? Então ela pega aqui Mato Grosso do Sul, Mato Grosso do Norte, Goiás, Tocantins, aqui em cima um pedacinho do Maranhão, pedacinho da Bahia, né? Pega aqui pedacinho Minas Gerais, pega bastante aqui, tá bom? Então toda essa região central aqui nós temos o Cerrado, que é o primeiro que nós vamos ver. Depois nós vamos ver aqui, ó, a Caatinga, toda essa região aqui, ó, mais no Nordeste brasileiro, né, ó? Aqui no Nordeste nós temos a Caatinga, tá bom? Nós vamos ver hoje também. É mais seco, né? No Nordeste ali. Ele é mais seco, é uma vegetação, um bioma que está mais acostumado, está mais adaptado a menor quantidade de água. O Cerrado também, né? O Cerrado também ele é adaptado a menor quantidade de chuvas e água. E nós vamos ver também aqui as pradarias, ó, aqui no sul do Brasil, aqui, ó, no Rio Grande do Sul, nós temos as pradarias aqui embaixo, tá bom? São os campos, os pampas, chamados de pampas também. Ok? Então vamos ver esses 3 hoje. Esse aqui, Cerrado, Caatinga e as pradarias. Voltando aqui então. Opa, estou mexendo na página errada. E aqui. Começando então com o Cerrado. Vamos lá. O Cerrado. O domínio do Cerrado é o segundo maior domínio morfoclimático brasileiro, ocupando 20% do território nacional. Só perde para o domínio amazônico, que é o maior de todos. Está localizado principalmente na região central do país, abrangendo 10 estados brasileiros. O bioma predominante nesse domínio é a savana, que nessa região recebe o nome de cerrado. Então, a nossa savana, a savana brasileira, nós chamamos de cerrado. Existe a savana africana também, né? Existe uma savana, se não me engano, na Austrália, mas a nossa savana brasileira nós chamamos de cerrado. O cerrado, vamos ver as características do cerrado. É assim, ó. Clima com verão chuvoso e inverno seco. Então, quando é verão tem chuva, quando é inverno, seco, sem chuva. Área cortada por 3 bacias hidrográficas. Então, existem 3 redes de rios que passam ali naquele cerrado. A bacia hidrográfica do Rio Tocantins, o do Rio São Francisco e o do Rio da Prata, o Rio Prata.
Tá? São os 3 rios que atravessam, as 3 bacias, né? Que é o conjunto de rios que atravessam aquela região ali. No entanto, isso não garante uma grande disponibilidade de água no bioma. Então, quer dizer que não tem tanta água sobrando lá, não. Os maiores reservatórios de água estão localizados a grandes profundidades no subsolo. Então, o cerrado não tem tanta chuva. A água, existe muita água mais abaixo do solo, nos lençóis freáticos, tá? Aí diz assim, ó, grande biodiversidade, ou seja, existe muita variedade de vida, a maior entre as savanas do mundo. Então, de todas as savanas do mundo, a nossa, o cerrado, é a que tem maior biodiversidade. Nele vivem muitas espécies de animais que estão adaptados à alternância entre as estações secas e chuvosa e interagem com as espécies vegetais típicas, os vegetais da região. Então vamos ver aqui, ó, 2 animais típicos do cerrado. Nós temos aqui, ó, animais que habitam o cerrado. Esse lobo aqui bonito, das pernas compridas, é o lobo-guará. Ele é um mamífero carnívoro do mesmo grupo dos cães. Então ele é parente dos cães, dos lobos e das raposas. Inclusive o lobo-guará é o que apareceu agora na nova nota de dinheiro, né? Na nova cédula de R$200. Antes só tinha cédula até R$100, né? Agora temos a de 200. A de 200 é o lobo-guará que aparece nela. E nós temos um outro animal aqui que é a siriema. Siriema da espécie Coriama cristata, ave cujo canto marcante pode ser ouvido a mais de 1 quilômetro de distância. Então está aqui a siriema e o lobo-guará. São 2 animais típicos do cerrado. Tá bom? Beleza. Só para mostrar aqui o mapa para vocês de novo, né? Onde fica o cerrado. Olha só, o cerrado então fica aqui na região central do país. Ó. E ele pega aqui mais ou menos 10 estados. Tá? O Paraná ele não está presente. Ó. O Paraná ele fica aqui, ó, né? Ó. O Paraná é aqui, ó. Mais ou menos aqui. Então, não tem cerrado no Paraná, tá? Paraná, predominantemente, são Mata Atlântica, na parte mais norte, e na parte mais sul, a Mata das Araucárias, tá bom? A gente vai ver depois. A Mata das Araucárias a gente vai ver depois. Beleza, então, vamos para a próxima página. Bom, então, continuando aqui, vamos ver as fisionomias do cerrado. Como a gente vê o cerrado, como ele é, como ele aparenta ser. De modo geral, a vegetação do cerrado apresenta características relacionadas ao clima seco, à ocorrência de incêndios periódicos e ao solo pobre em nutrientes que podem limitar o desenvolvimento das plantas. Então, olha só, é um local que não tem muita chuva aos montes, igual as florestas, né? As florestas costumam ter mais chuvas. São plantas adaptadas a ambiente seco, né, com solo pobre e que está muito... Acontece muitas queimadas, né? Ao longo do ano podem acontecer muitas queimadas no cerrado. Muitas plantas desse bioma apresentam raízes profundas, isso é importante. Ó. A árvore, ao invés de crescer muito para cima, ela cresce muito para baixo, no chão, lá para as profundezas. As raízes são longas, atingem os profundos reservatórios de água subterrânea. Então, em vez de ter uma copa de árvore muito alta, o que eles têm? Raízes muito profundas. E aí, como o ambiente é seco, ele vai buscar água lá nas profundezas. Há também muitas... Desculpe. Há também muitas plantas com cascas grossas e folhas espessas. As cascas das árvores são grossas, as folhas são bem fortes, que diminuem a perda de água. Então, as plantas são adaptadas a não perder água fácil. Além disso, muitas árvores perdem folhas na estação seca. Então, quando chega a época seca, não tem chuva, cai as folhas e assim a planta economiza energia. Ela fica meio que hibernando ali por um tempo, tá? O cerrado abriga campos de herbáceas. Herbáceas são plantas pequenas, assim, no máximo o tamanho de uma pessoa, tá? Com maior ou menor presença de árvores e arbustos. Então, tem algumas árvores, não são árvores enormes, são árvores baixas, e deve ter, assim, sei lá, no máximo 8 ou 10 metros, as mais altas que tem. Não é igual numa floresta que tem 30, 40 metros, né, de altura. E o que resulta em diferentes fisionomias de vegetação. Então, dependendo do local do cerrado, você tem umas árvores mais altas e umas que só arbustos mais baixos, assim, do tamanho das pessoas. Vai depender do local. As fisionomias vão do campo limpo. Olha só, um campo limpo é um local que não tem árvore nenhuma. Também
O cerrado pode ter locais assim. E que há apenas plantas rasteiras, com poucos arbustos e que recebem alta incidência de luz. Ou seja, se não tem árvore alta, a luz bate direto ali, né? Até o cerradão com vegetação mais densa. Então, é um cerrado com uma mata mais fechada. Quase que uma floresta, assim, mas não tão escura quanto uma floresta, né? Incluindo árvores de grande porte, olha lá, até 15 metros. Eu falei 10, né? Até 15 metros. Com troncos retorcidos e vegetação baixa, que recebe pouca quantidade de luz. Então, quando você tem esses locais com árvores mais altas, recebe menos luz lá embaixo, né? Então, você tem um cerrado mais fechado, um cerrado mais aberto, né? Um campo limpo é o mais aberto e o cerradão é o mais fechado. Ok. Aí vamos aqui, ó. Olha lá, as fisionomias do cerrado. Você pode ter aqui, ó, um campo aberto, um campo limpo, olha só. Não tem nenhuma árvore aqui, ó. Campo limpo. Aí você tem aqui um campo sujo, tem algumas herbáceas, mais ou menos do tamanho de uma pessoa, assim, ó. Mais ou menos do tamanho de uma pessoa. Depois você tem o campo cerrado, aí já tem árvores maiores que uma pessoa, né, ó. Olha lá. Árvores mais altas que uma pessoa. Aí você tem aqui o cerrado mesmo, olha lá, campo limpo, campo sujo, campo cerrado e o cerrado. O cerrado você já tem árvores, olha o tamanho da pessoa, árvores bem mais altas aqui, ó, né? E aí você tem o cerradão, que é onde você tem árvores mais altas, até 15 metros de altura, certo? Aí aqui a vegetação é diferente do campo limpo, porque é uma vegetação que recebe menos luz. Então, é um pouquinho diferente lá do início, lá, né? Esse lugar aqui onde recebe muita luz solar, né? Que é bem aberto. O cerradão ele é fechado, ó. Então recebe menos luz. Não é fechado igual uma floresta escura, floresta amazônica, mata atlântica, tá bom? Mas recebe menos luz aqui devido à copa das árvores desse cerradão aí. Beleza? Então aqui vamos ver as fotos. Aqui eu tenho foto de um campo limpo, uma região de cerrado onde você não tem árvores. Olha só, tá bem aberto, né? Bem aberto, ó. Você não vê árvores altas aqui. Parece que tem um rio aqui, ó. Tem um rio aqui, acho que ele vira para lá. Sim. Mas aqui você tem um lugar aberto, assim, ó. Você tem uma vegetação aqui e tal. Você não tem árvores muito altas. Então, aqui é o Campo Limpo, na região do Rio São Francisco. Essa cidade de São Roque de Minas, uma foto de 2017. E aqui você tem o Cerradão. Olha só. O Cerradão onde você já tem árvores, olha só. Árvores aqui, né? Árvores altas, olha só. Dá para ver os galhos aqui, que são árvores altas. Em geral, essas árvores têm os galhos bem retorcidos. Tá? É uma característica do cerrado, essas árvores são bem retorcidas. O tronco, a casca do tronco é bem forte, ela aguenta as queimadas, que acontecem muitas queimadas nessa região. E essas árvores são adaptadas ao fogo, elas resistem bem ao fogo. Tá? E aí você tem lá uma montanha lá no fundo, bem bonita. Né? Então essa região aqui é uma região do cerradão, é uma mata mais fechada. Isso daqui é no Morro do Chapéu, aquele morro lá no fundo é o Morro do Chapéu. Chapada das Mesas, o nome do local, e na cidade de Carolina, em Manaus, né? Fica no estado de Manaus. Essa foto é de 2018. Desculpe, Manaus é a capital. Maranhão. Maranhão é o estado, tá bom? Estado do Maranhão. Que o Amazonas não tem cerrado, o Amazonas é floresta amazônica. Beleza? Então tá aí. Aqui em cima tem um texto, deixa eu ver o que é. Frutas do Cerrado. Frutas típicas do Cerrado. Vamos ver se vocês conhecem algum. As frutas do Cerrado ainda são pouco conhecidas pela população brasileira. Muitas delas, como a cagaita e o buriti, são ricas em vitaminas. Tem o umbu, a mangaba, o cajamanga, o murici são bastante utilizados em sucos e sorvetes. O piqui é uma fruta muito apreciada na culinária do Cerrado. O piqui eu já comi, mas não gostei. Esses outros eu não conheço nenhuma. Não conheço nenhuma dessas outras frutas aqui. O piqui tem um cheiro bem forte e o piqui você tem que tomar cuidado. Você não pode morder de uma vez, igual você morde uma maçã, porque ele tem espinhos lá dentro. Você tem que raspar ele por fora. Só que ele tem um gosto bem forte. Tem, assim, quem gosta, gosta. Quem não gosta, não gosta. Eu sou um dos que não gosta. Aí diz aqui, ó, com a retirada da vegetação para a agricultura, ou seja, desmata o cerrado para plantar soja, milho, sei lá o quê, e a pecuária da região, ou seja, o gado, né, por boi, o número de árvores de muitas espécies diminuiu. Por esse motivo,
Alguns projetos de conservação estão adotando estratégias de replantio e comércio das frutas desse bioma. Então, o que você faz? Você, prefeituras e o pessoal do meio ambiente, incentiva as pessoas a usar essas frutas. E aí, incentivando elas a usar essas frutas, fazer suco para vender, as pessoas vão preservar mais as árvores, né? Uma estratégia de preservação aí. E também econômica, né? Ok, então vamos para a próxima página. Ok, a última página do Cerrado diz assim: impactos ambientais no Cerrado. A paisagem do Cerrado foi e continua sendo muito modificada, restando menos de 60% da sua área original, ou seja, 40% já foi destruído. Muitos rios foram contaminados com mercúrio por causa do garimpo. Então a pessoa vai garimpar, usa mercúrio e contamina o rio. E a vegetação nativa foi desmatada para a comercialização de madeira. Então, as árvores mais altas, né, foram retiradas para vender a madeira. Produção de carvão, né, usa essas árvores para produzir carvão. A expansão urbana, ou seja, o aumento das cidades, e a agropecuária. A agropecuária vem de agricultura, que é o plantio, e a pecuária, que é a criação de animais, principalmente de boi, né? Essas alterações impactam diretamente os seres vivos que habitam esse bioma. Muitas espécies endêmicas, ou seja, espécies que só existem no Cerrado, estão ameaçadas de extinção. E alguns animais migraram para regiões que não costumavam ocupar. Então, o animal que estava acostumado numa região do Cerrado foi sendo destruído, ele teve que ir se mudando, né, para outras regiões. Às vezes para aquelas regiões de transição, ou para outras partes do Cerrado, ou até mesmo para outros biomas, Pantanal, Amazônia, para a Mata Atlântica e tal. Vamos ver o fogo, a relação do Cerrado com o fogo. O fogo, ele é um importante fator ecológico no Cerrado. Ele influencia o ciclo de vida de diversas espécies. Ou seja, o fogo faz parte do ciclo de vida no Cerrado. Tá? Algumas plantas, por exemplo, só produzem flores e frutos após um evento de queimada. Então tem planta que só depois que passa o fogo, né, que o fogo queima ali a região, é que eles vão começar a dar frutos e sementes. Tá? Eventos naturais, como os raios, podem provocar fogo na vegetação. Né? Se você tem um tempo seco, sem água, aí vem lá as nuvens com relâmpagos, cai um raio, provoca um incêndio. Isso é um evento natural de incêndio, não é? Hoje o problema é que nós temos os eventos humanos. O homem vai lá e põe fogo de propósito. Aí já causa um desequilíbrio, tá? Então vamos ler de novo aqui. Ó. Eventos naturais como raios podem provocar fogo na vegetação, sobretudo na transição entre as estações seca e chuvosa, quando as plantas estão secas, certo? Então tá chegando a chuva, só que ainda o ambiente ficou muito tempo sem chuva, né? Tá seco, aí vem os relâmpagos e antes da água cair, provoca um incêndio. Atualmente, muitas queimadas decorrem de ações humanas. Então, esse é o problema. O homem está pondo fogo. Em especial, aquelas relacionadas à agropecuária. O cara quer plantar, né? Quer plantar, sei lá, soja, sei lá. Ou então quer criar gado. O que ele vai fazer? Bota fogo naquelas árvores todas do cerrado e aí planta o pasto, né? Planta o pasto para pôr o capim, ou para pôr o boi. Ou aí vai fazer o plantio da soja, do milho, etc. O uso frequente e indiscriminado do fogo em vastas áreas, ao contrário do fogo natural, que é ocasional, que é de vez em quando, pode levar à diminuição de diversas espécies e à alteração da vegetação do cerrado, certo? Então, se tu coloca fogo direto lá, que o fogo natural ele acontece de vez em quando, né? Por raios e tal. Agora, se a gente fica pondo fogo direto no cerrado, a gente vai acabar com as plantas, tá? Então, olha aqui, ó, o fogo queimando aqui. Olha como as árvores são retorcidas, né? Isso aqui é típico do cerrado mesmo. As árvores têm troncos e galhos assim bem retorcidos e eles aguentam, o tronco das árvores mais altas aguenta firme o fogo, tá? Essas outras plantas elas são queimadas, mas aí como as raízes não queimam, logo brota de novo novas plantas no chão. Beleza? Isso aqui é uma foto em Alto Paraíso de Goiás, uma foto de 2016. Isso aqui fica numa região chamada Chapada dos Veadeiros. Bom, então a gente termina o cerrado, nós vamos para a próxima. Deixa eu ver aqui.
que é a caatinga. Vamos ver a caatinga agora. Ok, então vamos ver aqui o tema 6, o domínio das caatingas. Caatingas, tem 2 As aqui, tá? Não é caatinga, não. Caatingas. Caatinga a gente fala quando uma pessoa tá com cheiro ruim embaixo do braço, né? Fala, a pessoa tá uma caatinga danada. Mas não é caatinga, não. É caatinga, tá bom? Vamos lá. A caatinga, pessoal, também é um domínio relacionado a clima seco, tá? Assim como o cerrado, a caatinga também é relacionada ao clima seco. Vamos lá. O domínio das caatingas ocupa cerca de 10% do território brasileiro, distribuindo-se pela maior parte na região Nordeste e pelo norte de Minas Gerais. Então, norte de Minas Gerais e Nordeste, onde está presente o domínio da caatinga. O principal bioma que compõe esse domínio é a savana. Então tá aí, a savana está constituída ali na caatinga. Lembra que o savana também é o cerrado, né? A nossa savana brasileira nós chamamos de cerrado. E também nós temos a caatinga, que também é um tipo de savana. Ok? Olha lá, savana chamada caatinga. A caatinga ocorre exclusivamente no Brasil e apresenta grande diversidade de espécies de plantas, muitas das quais são endêmicas, ou seja, tem uma grande diversidade de plantas, muitas espécies de plantas, e muitas delas são endêmicas, ou seja, só existe naquele lugar. Características da caatinga. Vamos lá. Deixa eu aumentar aqui um pouco. Clima semiárido, ou seja, com pouca chuva e temperaturas altas. O semiárido é um local onde você... Aridez quer dizer secura, muito seco, tá? Então é um semiárido. Você tem pouca chuva, muito pouca chuva, e as temperaturas são altas, é muito quente. Ocorre pouca variação de temperatura ao longo do ano. Então não tem igual aqui no sul, né? Que tem inverno, frio, a gente põe blusa, e aí no verão tira a roupa, fica só de camiseta. Não é assim. Lá a temperatura não varia muito. Inverno, verão, isso aí para eles é diferente lá. Tá? As chuvas são irregulares. Ou seja, não tem assim certinho uma época lá que certeza que vai chover, tá? E mesmo quando chega a época de chuva, não é certeza que vai chover. Tem lá os períodos de seca, que pode ficar até alguns anos lá sem chuvas relevantes. Solos rasos, que promovem o escoamento superficial da água na época das chuvas, formando rios. Então a parte de terra mesmo, ela é bem rasa. Se você fizer um buraco, logo você chega nas rochas, né? Você não tem muito... A camada de solo é pequena. Então elas escorrem e formando os rios. Muitos rios que iniciam na caatinga só existem durante a época de chuva. Então o rio, quando é época seca, ele some, não tem rio. Só que aí quando chega a época das chuvas, aí forma o rio por causa das águas das chuvas. Então, olha lá, secando no resto do ano. Porém, mesmo durante a estiagem, que é o período de seca, os rios São Francisco e Parnaíba não secam completamente. Então, São Francisco e Parnaíba são rios maiores, né? Eles são de grande porte, e eles não são rios que não secam durante o período de estiagem. Esses rios permanentes provêm água durante todo o ano. São eles que acabam abastecendo ali as regiões, né? E as pessoas com água, mesmo nos períodos de seca. Bom, aqui está um mapa, pessoal, mostrando de novo a caatinga. Olha como ela fica lá no Nordeste, ó. Certo? Não é um domínio tão grande como a Amazônia, que é enorme, né? Ou o Cerrado aqui no meio, né? Que é bem grandão. Mas está aqui no Nordeste, bem destacado aqui. No período de seca, a forte incidência da luz solar e a temperatura do solo, que pode chegar a 60 graus do solo, muito quente, aceleram a evaporação da água e das lagoas e dos rios. Fica onde tem lagoa ali, onde o boi vai beber água, acaba secando, né? Aí a gente vê aquelas imagens do boi morto lá, né? Morreu de sede, sem água. A maior parte da vegetação perde as folhas e fica esbranquiçada. Daí o nome caatinga, que em tupi significa mata branca. Então os galhos ficam esbranquiçados, os troncos, né? Ficam esbranquiçados. Eles também entram em dormência na época da seca. Caem as folhas para economizar energia, a planta economizar energia. Essa paisagem caracteriza a caatinga seca. Okay? Quando você tem a caatinga toda na época sem chuva, né? Ela fica sem folhas e fica bem sequinha. Durante o período das chuvas, a água encharca o solo,
as plantas formam folhas e o verde toma conta da paisagem, caracterizando a caatinga verde. Então você tem a caatinga seca na época de seca e a caatinga verde na época das chuvas. Vamos ver aqui fotos? Ó, primeiro você tem a caatinga seca aqui, ó. Apesar que ela não tá tão seca essa daqui da foto não, né? A gente vê mais seco ainda. Mas olha só, tá bem seco aqui na frente, ó. Essa região aqui, galhos secos, né? Tem até uma casa abandonada aqui, ó. Aqui parece ser um lago, que tá seco, né? Então tá bem sequinho aqui. Agora vamos ver a caatinga verde aqui, ó. Ó, mesma região, mesma foto. Só que aqui agora tá verdinho, ó. Olha só, olha as folhas como já ficaram verdes. O lago aqui tá com água, né? Olha lá. E aqui já tá verdinho. E lá no fundo eu ver que tá mais verde também, tá? Do que no outro aqui, ó. Então, época de seca, época de chuva. Beleza? Ok, vamos para a próxima página. Continuando, nós temos aqui as adaptações dos seres vivos da caatinga. Bom, se o ambiente é seco, fica períodos sem chuva, e existe até alguns períodos que fica anos sem chover, como é que os seres se adaptam a esse ambiente aí difícil, né? Muitos seres vivos da caatinga possuem adaptações que permitem a sua sobrevivência durante o longo período de seca. Conheçam alguns exemplos. Vamos lá. As plantas, em geral, são de pequeno porte. Então, você não pode ter uma árvore gigantesca de 40 metros que vai chegar na época da seca, ela não vai conseguir se manter, né? Árvores grandes precisam de muita água. Então, as árvores são pequenas, arbustos. Muitas têm folhas reduzidas, as folhas são pequenas, e os galhos retorcidos com espinhos e cascas grossas, que evitam ou diminuem a perda de água para o ambiente. Algumas plantas, em vez de ter folha, têm espinho. O espinho ele é pequeno e aí você não tem aquela área da folha muito grande que perde água, né? Então é uma adaptação para a planta não perder água. Cactos, como o mandacaru, armazenam água nos seus tecidos. Dentro do mandacaru tem bastante água. Olha aqui uma foto. Aqui você tem uma foto do mandacaru, olha só. O mandacaru, o nome científico dele é Cereus jamacaru. Né? Olha aqui o mandacaru, né? Aquele cacto bem conhecido, né? As pessoas até têm aqui. Aqui no sul a gente tem espécies desse cacto aqui também. Dá uma flor bem bonita. Você pode ver que o cacto ele não tem folha. Não tem folha. Os espinhos são folhas modificadas. São finas e assim se economiza a perda de água, né? A planta não perde água e ela acumula essa água dentro dela para passar vários meses ou até anos sem água. Ela guarda a água dentro dela. Pessoas quando está num ambiente ali e precisa de água, corta o mandacaru, corta ele e ele pinga a água ali para a pessoa beber. Essa planta aqui também ela é usada, ela é triturada, ela serve de ração para os animais, tá? Os animais na época da seca eles comem essa planta toda triturada aqui. Aí nós temos aqui do lado um anfíbio, é a perereca gia de parede. Ela é adaptada à seca da caatinga, olha só. Então o anfíbio ele gosta de ambiente úmido, mas esse aqui ele consegue viver em ambiente mais seco, tá? Claro, sempre perto de um rio, de uma lagoa, mas é um anfíbio da caatinga, um anfíbio de um ambiente mais seco, né? Uma coisa inesperada, na verdade, que os sapos, rãs e pererecas e salamandras, eles gostam de ambiente bem úmido. Esse aqui está adaptado ao ambiente mais seco. Algumas espécies de peixes conseguem adiar o nascimento à espera das chuvas. Isto é, os ovos só eclodem, ou seja, o filhotinho só sai do ovo quando chega a chuva. Tá bom? Mesmo que o rio está seco, o ovinho fica ali enterrado debaixo da terra e quando vem a água, aquela chuvarada, né, enxurrada, e aí sim o peixe sai, né, o filhotinho sai e se desenvolve. Aí até aqui, ó, perereca gia de parede. Tem uma fina camada de cálcio sobre a pele, que reduz a perda de água. No final do período chuvoso, esse anfíbio se insere de costas em buracos nos troncos das árvores ou em rochas e usa a cabeça como tampa e escudo, podendo ficar assim por meses ou até anos. Então entra dentro de uma toca, né? Fica ali com a cabeça tampando tudo ali e aí o corpo não perde água, né? Você fica dentro da toca ali, o corpo dela fica dentro da toca e ela não perde água pela pele. Beleza? É isso. Vamos ver aqui embaixo aqui. Impactos ambientais da caatinga. Na caatinga.
mais de 30% da paisagem natural da Caatinga já foi modificada. Então, ou seja, o ser humano já alterou uma boa parte da Caatinga. Atualmente ocorre um processo intenso de desertificação, ou seja, formação de deserto, em decorrência da substituição da vegetação natural por campos cultivados e pastagens, principalmente por meio de queimadas. Então, mesma história, o cara vai lá, bota fogo na Caatinga, tira as árvores, tira todos aqueles arbustos, né, e plantas baixas e substitui por pasto. E aí não dá muito certo, porque vem a seca, né, 3, 4 anos sem chuva, não nasce o pasto, o boi não desenvolve, morre. O que acontece com aquele local ali, que não tem mais a Caatinga? Vai virar deserto, certo? É o que está acontecendo. Então já tem uma boa parte lá da Caatinga que é deserto. O desmatamento para extração de madeira, as pessoas tiram para utilizar, derrubam as árvores para usar madeira, utilizada na produção de lenha, carvão, retirada de argila para olarias também ameaçam esse bioma. O cara precisa fazer, sei lá, tijolos, ele vai na beira dos lagos, né? Destrói o lago todo, né? Para poder produzir os tijolos lá. Ok? Aí está aqui dizendo o que é a desertificação. É o processo de modificação do ambiente que leva à formação de uma paisagem seca ou de um deserto propriamente dito. É o que está acontecendo em parte da Caatinga. Ok? Então, do mesmo jeito que a gente está destruindo as florestas, floresta amazônica, mata atlântica, Pantanal, agora a gente está ouvindo falar de muito fogo, o Cerrado e a Caatinga também estão sob modificação humana, né? Boa parte aí já foi modificada. Ok? Vamos ver agora. Vimos a Caatinga. Ainda tem mais uma página ali para mostrar para vocês. Vamos lá. Eu vou ler aqui um trecho de um texto para vocês. Ele na verdade é uma atividade, mas a gente não precisa fazer. Vamos só fazer a leitura aqui. Está dizendo assim, o Velho Chico. O que é o Velho Chico? O Velho Chico é o Rio São Francisco, tá? O pessoal da região chama o rio carinhosamente de Velho Chico. Aqui está mostrando o rio, olha só. Ele aqui, ó. Aí ele vai para lá, parece que ele dá a volta lá em algum lugar, vem aqui, né? Olha lá, ele vai para cá ou vai para lá. Vista aérea do Cânion do Talhado. Cânion do Talhado, às margens do Rio São Francisco. A cidade é Delmiro Gouveia, Alagoas, 2016, essa foto. Tá dizendo assim, ó. A Caatinga é cortada por um rio muito importante para a região, o Rio São Francisco. Com cerca de 2.700 quilômetros de extensão, ele percorre 5 estados, Minas Gerais, Bahia, Pernambuco, Alagoas e Sergipe. Esse rio é usado como via de transporte, ou seja, os barcos usam o rio para poder seguir, para fazer viagens. Fonte de energia elétrica, ou seja, tem usinas hidrelétricas nele, e irrigação para a região. Então, retirada da água para poder irrigar os pastos e as plantações, principalmente as plantações. Além de fornecer oportunidades de lazer para os habitantes das proximidades. Ou seja, aqui também há uma exploração turística e também existem locais onde as pessoas vão lá para se divertir, para andar de barco, andar de jet ski e tal. Por atravessar regiões muito áridas, alguns de seus afluentes secam no período de estiagem. Então, o que são os afluentes? São aqueles rios menores que desaguam no rio maior. Então, esses afluentes eles secam. Eles deixam de fornecer água para o São Francisco. Tá? Então aí ele vai diminuir o volume de água dele. Atualmente há um projeto de transposição das águas do Rio São Francisco. Você já ouviu falar disso, né? A transposição do Rio São Francisco. É algo que, sei lá, mais de 100 anos, lá em Dom Pedro I ou Dom Pedro II, não sei, que teve a ideia de pegar um pouco dessa água do Rio São Francisco e fazer um rio artificial, né? Cavar um rio artificial e levar a água para outra região onde é muito seco. Essa é a transposição do Rio São Francisco. Esse projeto ele já foi pensado há mais de 100 anos. Ele começou há mais ou menos uns 10 ou 15 anos atrás. Uns 15 anos atrás. Começou a ser implementado. E agora está quase terminando. Falta 1 ou 2% para terminar essa transposição do Rio São Francisco. Então, esse projeto de transposição que tem o objetivo de direcionar a parte da água do rio para regiões semiáridas da Caatinga, ou seja, levar a água do rio para lugares onde é muito seco. Aí diz assim, algumas das etapas desse projeto já foram concluídas
E o eixo leste foi inaugurado em 2017, levando água para quase 100 municípios. Então, aqui, ó, 2017, a água já começou a chegar e em breve deve estar terminando. Eu acho que até 2021, o ano que vem, já deve estar 100% funcionando essa transposição aí. Isso vai ser bom para as pessoas que moram lá naqueles locais secos, onde não tem nada, que o boi morre de sede, a água vai acabar chegando lá, tá? A água do Rio São Francisco. Ok, aqui está falando de fazer uma pesquisa, a gente não vai fazer, tá bom? Vamos só ficar nessa leitura aqui mesmo. Ok, terminamos então a Caatinga. Agora, para terminar, nós vamos ver as pradarias. As pradarias são só 2 páginas. Vamos lá. Ok, então vamos ver o último de hoje, o tema 7. Olha só, nós estamos vendo os temas 5, 6 e 7. 3 temas num dia só. Vamos lá então, agora as pradarias. Nós vimos já o Cerrado no 5, né? Vimos a Caatinga no 6 e vamos ver as pradarias para terminar no 7. Já vou mostrar o mapa aqui de novo para vocês, ó. Olha lá as pradarias, estão lá no sul, ó. No sul do Rio Grande do Sul. Pedacinho do Rio Grande do Sul, né? E bem pequenininho, né? Claro que ele se estende para os outros países ali, para a Argentina, né? Argentina e Uruguai se estende para lá. Mas o que interessa é a nossa parte brasileira aqui que nós estamos vendo. Aí diz assim, ó, as pradarias. Os pampas. O domínio das pradarias é composto principalmente do bioma do tipo pradaria, né? Domínio pradaria, a vegetação pradaria, o bioma pradaria, que nessa região recebe o nome de pampas ou campos sulinos de sul, né? Os campos do sul. Nós conhecemos bastante por pampas. Então as pradarias brasileiras, as pradarias aqui são chamadas de pampas. Esse domínio ocupa cerca de 2% do território brasileiro e localiza-se no sul do Rio Grande do Sul. As principais características dos pampas, vamos lá. O que tem lá nos pampas? Clima com temperaturas amenas, ou seja, não existe calorão, né? Não tem calorão lá, e estações bem definidas. Então você tem inverno e verão bem certinho, você sabe exatamente, você vê bem a diferença do clima do inverno e do verão. As chuvas, embora não tão abundantes, ou seja, não tem tanta chuva assim, como nas florestas, estão distribuídas ao longo do ano e não há períodos longos de seca. Então, no sul do Rio Grande do Sul, nas pradarias, você não tem igual na Caatinga, lá em cima, né? No Nordeste, onde tem um período, pode ficar anos sem chuva. Nas pradarias, não. Ali chove sempre, ao longo do ano todo, sempre tem um pouquinho de chuva. O solo é fértil, ou seja, ele é rico em nutrientes, né? Por isso a região é muito utilizada para agricultura. Então, ali você planta muitas coisas ali no sul, né? Dá para plantar, como o solo é fértil, você planta basicamente de tudo ali, tá? Que você vai colher ali boas plantações. Vegetação predominantemente composta de gramíneas, ou seja, gramas. Gramíneas são plantas baixinhas, né? Como gramas. E arbustos, ou seja, pequenas arvorezinhas, do tamanho de uma pessoa, assim, de pequeno porte, e esparsos. Esparsos quer dizer espalhados, não fica todo montuado. Nos campos podem ocorrer matas ciliares, aí já é uma mata um pouco mais fechada que fica na beira dos rios, né? Ou seja, uma vegetação ao longo das margens dos rios e pequenos trechos de mata isolados, os chamados capões. Então você tem lá um campo e lá no meio do campo você tem lá uma vegetação fechada, um pedaço de uma vegetação fechada. São os capões. A luminosidade e os ventos influenciam a vegetação. Depois diz aqui, ó, nas proximidades do litoral, a paisagem dos pampas é marcada por regiões alagadas e com densa vegetação de plantas aquáticas. Então, você tem aqui um pouquinho uma diferença, né, dos pampas mais para o interior e outros pampas mais perto do litoral. Essas áreas são chamadas de banhados. Nelas são encontrados diferentes animais. Os banhados são muito importantes para inúmeras aves aquáticas migratórias que ali se alimentam e se reproduzem. Aves migratórias são aves que viajam de longe para essa região quando está no verão, né? Elas vêm para o verão das pradarias para se alimentar ali. Então, olha só, vamos ver aqui uma foto. Olha só, dá para ver as pradarias como é grama aqui, ó. É uma grama, né? Praticamente um pasto aqui, ó. As grama, lá no fundo, ó, grama. Aí você tem os capões aqui, ó, os pedaços de vegetação juntas aqui, ó. E aqui parece que é um rio aqui no fundo, ó. Parece que é um rio, vou fazer de vermelho aqui, para você ver.
Parece que aqui é um rio, ó. E dá para ver que tem uma vegetação, uma mata ciliar aqui na borda do rio, tá? Aí nós temos aqui, ó, dá para ver um banhado aqui, ó, como tá encharcado com água, ó, e o boi tá ali dentro da água, ó. O boi ali, dá para ver que é gramíneas, né? Grama, você não vê muitas árvores. E aqui você tem o quero-quero. O quero-quero a gente conhece, tem aqui no Paraná também, né? O quero-quero é uma ave conhecida como sentinela dos pampas. Ela é brava, né? Quando ela tá com filhotes, ela é bem brava. Você chegar perto, ela ataca. E pode notar que aqui, mesmo aqui no Paraná, o quero-quero gosta de campo. Se tem um campo de futebol bem grande, ela gosta de fazer ninho ali, porque ela gosta dessa região aberta, assim, de campo, né? Beleza? Aqui, essa foto aqui é de São Martinho da Serra, no Rio Grande do Sul, uma foto de 2016, assim, dos bois. E aqui nós temos a paisagem dos Pampas também, São Martinho da Serra, uma foto de 2012. Beleza? Vamos para a última página. Vamos lá. Bom, aqui nós temos uma outra imagem, ó, da região dos Pampas. Olha só como é bem aberto, né? É praticamente um pasto natural. Ali nós temos aqui umas árvores, né? Com uma casa aqui. E dá para ver algumas árvores lá longe, mas são poucas. Vê que são poucas. Não é uma floresta, né? É uma região aberta. São os Pampas. Impactos ambientais nos Pampas. Aqui dá para ver que é uma criação de ovinos, né? São ovelhas. Criação de ovelhas aqui. Grande parte dos Pampas está devastada. Mais de 50% da sua paisagem natural foi modificada, dando lugar principalmente à agricultura e ao pastos para a pecuária. Então, aquela região, metade da região já não é mais como era ao natural, né? Antes do domínio assim, do ser humano ali na agropecuária. Nesses pastos, o capim nativo é substituído por capim exótico. Eles trazem outro capim, né, para os animais comer, para o boi comer. Traz de fora, traz de outras regiões. Isto é, capim que não é natural dessa região. Além disso, a criação dos animais prejudica o solo, compactando. Então o boi passa ali e vai formando até trilhos assim, né, onde o boi passa e vai complicando ali a qualidade do solo. A intensa atividade agrícola, especialmente de arroz, milho, trigo e soja, também contribui para esse processo de degradação, promovendo o desgaste do solo. Ok? Então, com a alteração humana, a necessidade humana de plantar e criar animais, acaba destruindo o meio ambiente natural ali dos Pampas também. Vocês viram, né, que todos os biomas têm problemas com impactos ambientais. As florestas, né, a Mata Atlântica tem muitas cidades, a maioria dos brasileiros moram em Mata Atlântica e está bem devastada, né, sobrou só 7%. A Amazônia, a gente ouve falar aí dos incêndios diretos, né, destruição da mata. O Cerrado, né, as pessoas também usam agricultura, agropecuária ali, na própria Caatinga e agora nas pradarias a mesma coisa. E aí, para finalizar, vamos ver esse texto aqui. A pergunta é: quem vai cuidar dos Pampas? Os Pampas estão entre os biomas menos protegidos do Brasil, apresentando menor área de preservação. Deixa eu aumentar mais um pouco. Neles são encontradas diversas fontes importantes de água, espécies vegetais e animais endêmicos, muitos animais polinizadores fundamentais para a produção de alimentos e paisagens belíssimas, que atraem turistas em busca de contato com a natureza. Então, olha só, os Pampas, né, que não tem muita proteção ambiental, não tem muitas reservas de proteção, ali nós temos muita água, né, são fontes importantes de água, rios e até lençóis freáticos, espécies vegetais e animais endêmicos, ou seja, que só tem ali naquele lugar, muitos animais polinizadores, abelhas principalmente, né? Insetos, que são fundamentais para a produção dos alimentos, e as paisagens, as belas paisagens do local, que atraem turistas em busca de contato com a natureza. Então a gente pode também preservar as pradarias, assim como os outros biomas, sem destruir, e ainda as pessoas ainda podem ganhar dinheiro com isso, elas podem atrair turistas para visitar a região, né?
para conhecer as paisagens naturais do local. Isso eu estou falando das pradarias dos pampas, mas vale para as florestas também, né? Tá cheio de turistas aí pelo mundo que gostariam de vir conhecer a floresta amazônica, conhecer o Pantanal, né? Conhecer a Mata Atlântica, o Cerrado, a Caatinga, né? E também os pampas, ok? É isso. Então ele deixa uma pergunta aqui, ó. Que profissionais que poderiam participar de projetos de formulação de leis para a conservação dos pampas? Bom, aí nós precisamos dos engenheiros ambientais, né? Dos engenheiros florestais, os engenheiros de agricultura também, os agrônomos, porque você planta aqui, mas você cuida ali, não é? Isso é importante também. Então é isso, pessoal. Então a gente termina aqui. Falamos então, terminando aqui, né, o tema 7, olha só. Tema 7, nós vimos o tema 5 sobre o Cerrado, o tema 6 sobre a Caatinga e o tema 7 sobre as pradarias. Só lembrando que hoje é dia 22, nós vamos, na virada do mês, ali, na primeira semana para outubro, eu acredito que a gente já vai ter terminado até o tema 10, e aí eu consigo aplicar a prova para vocês, tá? Na semana que vem eu vou falar sobre o tema 8. O tema 8 é sobre, deixa eu ver aqui, ó. O tema 8 é sobre as araucárias, a mata das araucárias. Depois eu vou falar no tema 9 sobre o Pantanal. O tema 10 sobre ecossistemas aquáticos. E aí nós encerramos essa parte, né? Vai ter exercício e leitura. Hora da leitura, vai ter alguns textos de leitura. E a gente já pode aplicar uma avaliação para vocês, a primeira avaliação de terceiro trimestre. Ok? Pessoal, então é isso. Espero que você tenha aí feito as anotações no seu caderno, tá? Elas vão ser importantes na hora de fazer a prova. E aí fica assim. Nos vemos na semana que vem. Você viu só? Eu tô combinando hoje aqui com os temas roxos aqui, né? Camisa combinando aqui. Ok, pessoal, valeu. Nos vemos na semana que vem. Um abraço para vocês e nos vemos em breve. Tchau, tchau.